No programa Câmara Rio, reportagem especial de hoje, você vai conhecer como funciona a lei que define e orienta o desenvolvimento urbano da cidade. Estou falando do Plano Diretor. A cada 10 anos ele precisa ser revisto e esse é o momento. São temas, por exemplo, como mobilidade e meio ambiente. Todo mundo quer uma cidade mais eficiente, não é mesmo? No total, serão 4 programas sobre o Plano Diretor. Nesse primeiro, eu te convido a conhecer a história e de como ele influencia o nosso dia a dia. Nós precisamos aproximar a moradia do trabalho e permitir que possa surgir empregos onde as pessoas moram. A acessibilidade, ela é o futuro, da cidade. Gera riqueza, porque ela possibilita maior mobilidade. O Plano Diretor é uma oportunidade para a gente garantir recursos justamente onde se precisam. A gente agora está ouvindo pessoas da sociedade civil, instituições, representantes do desenvolvimento econômico, para que a gente consiga ter o maior número possível de informações e que vão nortear o projeto do Plano Diretor. Entre o mar e a montanha, cantado em verso e prosa. Uma geografia inspiradora, mas basta mudar o ângulo para revelar contornos desafiadores. A mudança desta realidade está relacionada com o velho conhecido, ignorado pela maior parte das pessoas. Será que a população sabe o que significa este instrumento de política urbana chamado Plano Diretor? A senhora sabe o que é Plano Diretor? Plano Diretor? Não. Quando a gente ouve Plano Diretor, pensa em quê? Não faço associação a nada. Um plano de alguma diretoria, algo. Uma diretoria de uma empresa. Dependendo do objetivo do órgão, a determinação de alguns pontos a serem abordados com maior emergência. Tipo uma diretoria que se reúne, as pessoas para poder resolver toda a situação do ambiente. O Plano Diretor é uma lei municipal que estrutura as mudanças da cidade, define e orienta o desenvolvimento urbano. Uma legislação obrigatória aos municípios com mais de 20 mil habitantes. Ele deve ser revisado a cada 10 anos. A saúde pública e o urbanismo sempre estiveram em uma mesma sintonia quando se contextualiza as mudanças registradas na cidade. Na gripe espanhola, entre 1918 e 1920, o vírus era outro, o influenza. Mas a necessidade de mudança no passado confirma a nova concepção de urbanização do futuro. A saúde pública e o urbanismo sempre estiveram conectadas na história das cidades. De uma certa maneira, nas cidades a gente vive hoje entre duas grandes epidemias históricas. A gripe espanhola e hoje o Covid. A gripe espanhola mudou radicalmente a organização das cidades, mudou muito a arquitetura. A ideia das grandes janelas, dos espaços ventilados, e especialmente no urbanismo, a ideia de separar as funções. Ou seja, naquele momento, com o conhecimento científico que havia naquela época, havia a ideia de que separando, aumentando as cidades, a gente produziria mais saúde. A ciência evoluiu de uma maneira, o urbanismo não evoluiu tanto. Então hoje, com o Covid, a pandemia do Covid, nós sabemos que nós precisamos produzir cidades mais misturadas. Isso significa o quê? Que nós precisamos aproximar a moradia do trabalho e permitir que possa surgir empregos onde as pessoas moram. Declaro promulgada o documento da liberdade. Foi a partir de 1988
com a Constituição que o plano diretor ganhou forma. Antes, as intervenções urbanísticas eram feitas por decretos. O primeiro plano diretor do município do Rio de Janeiro foi aprovado pela Câmara Municipal em 1992. Na avaliação deste historiador, as mudanças foram significativas, embora ele se preocupe com a perda do sentido republicano da cidade. A cidade caminha com um carimbo, com uma marca, que é uma marca de cidade-mercadoria, mundializada, vinculada a esse processo geral de globalização, em que a cidade passa a ser uma cidade de eventos. Se nós nos lembrarmos, foi possível, a partir de 93, você usar as areias de Copacabana para ter de tudo, não é? Uma loja imensa de vender símbolos da Olimpíada em plena areia de Copacabana, areia tombada. As calçadas e as areias são tombadas da praia de Copacabana. Então, isso chamava atenção para mostrar como todas as regras do plano diretor, tudo aquilo que havia sido consolidado em termos de legislação, estava em suspensão. O Boulevard, chamado de Boulevard Olímpico, que deveria se chamar Boulevard Atlântico, que é a relação do Rio de Janeiro com o Atlântico, Europa, África, Ásia, etc., não tinha significado nenhum. E as pessoas atravessavam até o Aquarrio e não entravam para ver as tradições do Rio de Janeiro. O Cais do Valongo, afinal de contas, era o porto que recebeu mais negros africanos que viraram escravos no mundo. Então, essas tradições da própria história da cidade foram cedendo espaço para essa dimensão de eventos, de mercadoria, que, na verdade, na avaliação final, não sei se sustentabilidade estava inscrito nesse quadro. No próximo bloco, você vai assistir como a Câmara Municipal atua no processo de criação e revisão do plano diretor. A Câmara Municipal criou uma comissão de representação para participar dos estudos do novo plano diretor. Essa comissão estará presente em todas as etapas da construção das novas diretrizes da cidade. Vamos ver como essa história começou? O vereador César Maia, na época prefeito, participou ativamente do plano diretor anterior ao que está vigente. Na lista de conquistas, mudanças que deram uma nova cara à cidade. Do primeiro plano diretor nosso, que foi discutido, votado em 1990-2000, publicado depois de 2001. Ali nós temos a questão ambiental colocada primorosamente. Afinal de contas, o Rio tinha passado por um grande fórum mundial do meio ambiente. A questão da educação, colocada de forma abissal. A questão da saúde pública, olha o SUS, colocado. A organização urbana, as APACs. Enfim, nós tivemos ali um plano diretor que foi um destaque nacional, sendo regido pela Constituição brasileira e construindo os elementos todos que permitem aos prefeitos realizar uma gestão social, urbana, econômica, ambiental de acordo. Percorrer as ruas de Copacabana ainda é um desafio para Geraldo. São vários os obstáculos. Aqui a gente encontra um desafio, né? Um obstáculo aqui, falta de manutenção, tá vendo? Nitidamente, que dificulta, né, a gente passada, né? E é uma área também, as árvores, né, atrapalham muito, as raízes crescem, estufa o chão, falta de manutenção. Há 30 anos, este advogado ficou paraplégico. Ele se adaptou à nova vida ao mesmo tempo em que surgiram as intervenções urbanísticas conquistadas por planos diretores do passado. Geraldo admite avanços, mas alerta que ainda estamos longe do ideal e que na próxima década o plano deve garantir maior acessibilidade. Eu antes aqui no bairro precisava de ajuda sempre para travessias e tudo. E as rampas, nesse caso, e também a retirada do mobiliário urbano, né, da área de tráfego dentro das calçadas, trouxe para mim essa independência. Então isso foi muito transformador. A sociedade brasileira e a sociedade carioca
em particular, está muito consciente para essa necessidade de inclusão da pessoa com deficiência. Nós avançamos muito, né? Eu estou falando de 30 anos que eu sou cadeirante, eu percebo nitidamente essa mudança, não só no comportamento das pessoas, da sociedade, em relação à pessoa com deficiência, mas na cidade, né? A questão da cidade é hoje ser mais amigável, né? Ela tem uma acessibilidade maior. A gente encontra locais com banheiros acessíveis, muitas rampas, os cegos encontram pisos táteis. Os arquitetos estão muito conscientes, mas às vezes na hora da execução da obra, e aí entra esse poder de fiscalização do executivo, né? Que tem que fazer uma fiscalização. A acessibilidade, ela é o futuro, né, da cidade. Gera riqueza, porque ela possibilita maior mobilidade, né? Quem tem mobilidade gera riqueza, porque ele pode ir atrás de um trabalho, ele não fica dependente de alguém, da família ou da própria sociedade ou do poder público. O vereador Chico Alencar já estava na Câmara Municipal no início da década de 90. Ao comparar os diferentes momentos, ele define como prioridade um novo plano de cidade. Está na nossa mão fazer um novo plano diretor decenal onde a cidade da mercadoria não se sobreponha à cidade como comunidade humana, onde o interesse do lucro, do ganho, não prevaleça sobre o bem comum, o interesse público, a compreensão de que todos vivemos no mesmo espaço e devemos procurar modos e meios de harmonia, e inclusive do comércio, da indústria, que não é tão forte no nosso município, com as pessoas e com a natureza. A discussão sobre o novo plano diretor chegou à Câmara Municipal no começo de março. Uma comissão de representação foi criada para estudar o tema. A Comissão Permanente de Assuntos Urbanos também tem feito estudos e realizado audiências públicas. Em comum, a tentativa de contextualizar o novo plano diretor em um cenário pós-Covid-19. No último ano, né, passamos por esse problema enorme e, ao mesmo tempo, somos obrigados a rever esse plano diretor, avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Muitas coisas ficaram só no papel. Então, a gente conseguia trazer a nossa realidade à tona e preparar e planejar a cidade, né, para a gente conseguir mostrar o que nós queremos da cidade do Rio de Janeiro pelos próximos anos. Está sendo bem desafiador e vai ser um papel fundamental que a Câmara vai ter que cumprir aqui. Uma mudança de paradigma que extrapola os gabinetes. As decisões internas de técnicos da Prefeitura ganharam pela primeira vez a participação popular. Foram criados 6 grupos de trabalho para a participação de 111 entidades da sociedade civil. Nós temos um processo mais complexo, né, que tem suas dificuldades na discussão, na criação de consensos, de diversos interesses sendo colocados. E é muito importante, porque nesse momento que nós estamos vivendo, de virada, né, nós estamos num momento de muitas incertezas em relação ao futuro, mas que nós estamos conseguindo perceber soluções com a vinda da sociedade civil. Mais de 10 mil moradores do Rio já participaram da primeira consulta popular sobre o tema. Eles têm a chance de escolher quais os aspectos deveriam ser priorizados para ter o Rio mais dinâmico. Para a relatora do plano diretor, vereadora Tainá de Paula, um ponto fundamental da relação da favela com a cidade. A primeira coisa é fazer com que as pessoas participem do plano. Tem uma dimensão muito da pedagogia da cidade, né? Como é que a gente insere as pessoas na construção das suas próprias políticas públicas urbanas. Onde tem que ter mais transporte, onde tem que ter mais moradia, onde tem que ter mais trabalho. Isso é uma demanda que, claro, técnicos podem elaborar, mas não há nada melhor e mais qualificado do que a ciência do cotidiano, a ciência da vida. Então, é muito importante que a gente garanta a participação popular num processo como esse. A gente agora está ouvindo pessoas da sociedade civil, instituições, representantes do desenvolvimento econômico, para que a gente consiga ter o maior número possível de informações e que vão nortear o projeto do plano diretor.
Mais um dos temas centrais definido como grande desafio da atual gestão é a mobilidade, o trânsito da cidade. Em uma cidade com desigualdade territorial, as condições de deslocamento definem qualidade de vida. É sobre o transporte público coletivo o nosso segundo episódio da série sobre o Plano Diretor do Rio de Janeiro. Está chegando ao fim o primeiro programa sobre o Plano Diretor. No próximo Câmara Rio Reportagem Especial, você vai assistir como esse plano é fundamental para que a cidade tenha um transporte público de qualidade e que garanta a mobilidade a todos os cariocas. Até lá!